Muito bem, vamos então à nossa aulinha de concordância verbal para o nosso canal no YouTube. Bem, o que eu tenho de saber, professor, em relação à concordância verbal? Primeiro ponto, conhecimentos básicos. Então, antes de qualquer exemplo, qualquer frasezinha, vamos aqui ter conhecimentos básicos da concordância. O segredo da concordância verbal é dominar a base. Se eu dominar a base, eu não errarei questões de concordância verbal. Então, vamos aos pontos básicos aqui, ó. Primeiro, regra geral. O verbo sempre concorda com o núcleo, observa aqui, com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ô, professor, o que foi? Professor, o que é núcleo? Calma. Professor, como é que eu encontro o sujeito? Calma. Só estou dando a regra, agora eu vou desenvolvê-la. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Agora, nós temos de desenvolver a regra. Então, vamos lá. Núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. O núcleo, observa, o núcleo do sujeito jamais estará ligado a preposições. Então, primeiro fundamento, primeiro aspecto básico, eu tenho de saber que o núcleo jamais estará ligado a preposições. Fundamental. Depois, olha aqui. Então, eu já sei, o núcleo jamais estará ligado a preposições. Depois, vamos unir todos os aspectos. Eu estou dando a base. Calma. Vamos lá. Ó, verificação do sujeito. Existem 3 perguntas básicas para eu localizar o sujeito. A pergunta poderá ser: quem é que mais verbo? Quem é que? E eu faço a pergunta do quem quando a frase subentender pessoa. Então, a pergunta poderá ser: quem é que mais verbo? Quem é para pessoa? Sempre que for pessoa, eu uso, então, o quem. Pessoa, tá aqui. A pergunta poderá ser que, apenas que. Que é que, opa, pulou um pouquinho, deixa eu voltar, vamos voltar, aqui, voltei. Ó, poderá ser que é que mais verbo. Eu uso que é que mais verbo quando for coisa. Então, que, ó, eu uso o que quando for coisa, tá aqui. E quando o verbo vier acompanhado do se, lembra das placas, aluga-se, alugam-se casas, vende-se, vendem-se apartamentos? Quase todas as placas estão erradas. De cada 10 placas, 9 estão erradas. Por quê? Porque a pergunta feita para a localização do sujeito é feita de forma errada. Quando o verbo vier acompanhado do se, a pergunta correta é que é que se mais verbo. Que é que se mais verbo. Então, existem 3 perguntas fundamentais para eu localizar o sujeito. Quem para a pessoa, quem é que mais verbo? Que para coisa, que é que mais verbo? Ou quando a frase vier, o verbo vier, melhor dizendo, com se, a pergunta é que se mais verbo. Então tá, deixa eu voltar. Voltei. Núcleo jamais estará ligado a preposições. Comecei assim, depois perguntas, ou é, opa, vamos voltar aqui, ou é quem é que mais verbo, quem pessoa, ou é que mais verbo, que é coisa, ou é que ser mais verbo quando o verbo vier acompanhado do ser. Agora eu começo o que? Com exemplos. Vem comigo. Exemplos. A Câmara dos Deputados aprovaram a nova emenda. Primeira frase, tá? Já voltarei, só para mostrar. A falta de água e de luz irritam os moradores. Depois, alugam-se casas. Vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovaram a nova emenda. Olha só, deputados, tem pessoa. Se tem pessoa, vamos voltar. A pergunta é quem é que mais verbo? Quem é que mais verbo? Então, a pergunta aqui,
Quem é que aprovou? Quem é que aprovou? Qual é a resposta? A Câmara dos Deputados. Tudo isso é o teu o quê? Sujeito. Tudo isso é o teu sujeito. Agora, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O núcleo é Câmara. Soma não é deputados? Não. Por quê? Porque existe preposição. Nós sabemos que dos nada mais é do que de mais os existe preposição. Então, se o núcleo é Câmara, o certo é aprovou. Está aqui. Então, a Câmara dos Deputados aprovou. Está ali, Câmara aprovou. Depois, a falta de água e de luz irritam os moradores. A falta de água e de luz irritam os moradores. Se eu perguntar, como não tem pessoa, a falta de água e de luz não tem pessoa aqui. Então, a pergunta é que é que irrita os moradores? Resposta, a falta de água e de luz. Agora, cuidado. Qual é o núcleo do sujeito? Eu posso falar que é água e luz? Claro que não. Por quê? Porque antes existe preposição. Então, o núcleo é falta. Está aqui. Se o núcleo é falta, o certo é irrita. A falta de água e de luz irrita os moradores. Ok? E agora, vamos lá, último exemplo. Alugam-se salas. Lembra, quando o verbo vier acompanhado do se, a pergunta é que se mais verbo. Então, se eu perguntar que se aluga, a resposta é salas. Salas é o teu sujeito. Salas é o teu sujeito. Portanto, o verbo tem de concordar. O certo é, deixa eu fechar aqui, o certo é alugam-se salas. Valeu? Gostou do vídeo? Dá um like para nós aí, siga a nossa página, inscreva-se na nossa página e já vamos ter mais vídeos. Quanto mais inscritos houver, mais vídeos teremos. Feito!